A mensagem de Jesus deu certo? A mensagem de Jesus vingou na história? As pessoas levaram a sério a mensagem de Jesus? Eh, Filósofo Clóvis de Barros Filho parece acreditar que não, numa declaração um tanto profética e que eu acredito que vale a pena ser ouvida. Não é a primeira vez que Clóvis aparece aqui nesse canal, que fala de Bíblia e de teologia. O Clóvis vem trazer, mais uma vez, a figura de Jesus, e na sua leitura a respeito de Jesus, me parece valer a pena escutar o que ele tem a dizer e reagir a isso. Então, olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like. Quando você faz isso, você se torna um pouco proprietário também da criação de conteúdo desse espaço na internet, e eu te convido a fazer parte do nosso clube de leitura de Lendo o Apocalipse com Responsabilidade, literatura do Michael J. Gorman. Quer entender Apocalipse? Leia esse livro. Quer um caminho mais fácil? Faça parte do nosso clube de leitura, que para cada um dos 10 capítulos desse livro tem uma aula explicando melhor como o livro de Apocalipse funciona e dando ainda outros insights junto comigo. Então, dá uma olhada aqui na descrição e no primeiro comentário. Mas, sem mais delongas, eu queria compartilhar a tela aqui com você, porque eu quero deixar o professor Clóvis de Barros Filho, falar, dizer o que ele tem a dizer. E me parece um tanto relevante reagir a essa fala. É isso que eu acho que corre o risco de diminuir numa sociedade onde você aprende só a valorizar o próprio ganho, né? Triste daquele que perdeu a capacidade de amar. Triste da vida onde o amor secou e, portanto, você só pensa no próprio conforto. Triste daquele que não consegue abrir mão de uma vantagem sua em nome de uma vantagem para o outro que ama, né? Uhum. Entende? Entendo. Cara, a criança entra hoje, às vezes, na escola e tal, e ela começa, tal, não, é preciso ter sucesso, é preciso coisa, é preciso coisa, né? É preciso subir na vida, é preciso coisa, e tudo tem a ver com para mim, acúmulo. E o que acontece? Na hora que tiver uma dividida entre o amor e isso, é possível que as pessoas se vejam perturbadas ante a possibilidade do amor, porque o amor vai entrar vai entrar em diagonal nessa lógica do acúmulo e vai tornar a vida muito perturbada, né? Então, eu penso, né, que o amor, seja do ponto de vista filosófico, de noção, de conceito, seja do ponto de vista de experiência, né, ele tem que ser cuidado pelas instâncias da educação, né? Porque não adianta você multiplicar templos pelo mundo se a maior lição que foi ensinada, ela não é considerada, ela não é levada a sério. O maior valor da vida é o amor. O maior valor da vida é abrir mão do que é para você, para entregar para quem você ama. O maior valor da vida é você não ver nenhum problema em perder para que quem você ama ganhe. O maior valor da vida está em não ver problema nenhum em perder, para que aquele que você ama possa ganhar. E não adianta multiplicar templos se isso não é pregado. Me parece ressoar bastante com o diálogo de Jesus com a mulher na fonte de Sicar, aquela mulher samaritana, que perguntava a ele: mas se você é profeta mesmo, me diz um negócio. João capítulo 4, né? Onde nós devemos adorar? Como vocês dizem, judeus, lá no templo, ou como nós, na nossa tradução, samaritanos, no monte? E então Jesus diz: olha, vem chegando a hora, e já chegou, em que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, nem no monte, nem no templo. Porque a briga é por ver quem domina o jeito certo de estar com Deus, mas a harmonia do ensinamento de Jesus e do Evangelho
é fazer com que as pessoas percebam, sintam e sejam alvo de um amor transbordante e acachapante que começa no alto com o próprio Deus que nos amou primeiro e transborda de forma que vai ao samaritano, ao gentio e até os confins da terra. Há quem critique esse canal, a mim, pelo diálogo que eu tenho com os ímpios, com aqueles que não são crentes. Ora, afinal de contas, quem você foi comissionado para amar? Quem eu fui comissionado para amar? Isso não significa validar os pontos de vista do outro, mas a pergunta que retorna é: a quem fomos chamados a amar? E parece então que mais até do que o amor pelo próprio consumo, que o professor aqui menciona, mas a dificuldade em perceber que o outro que me prejudica também deve ser amado. Essa mensagem de Jesus parece ser profundamente escandalosa, inclusive para gente religiosa, gente que se diz seguidora de Jesus, seja pela voracidade de buscar para si os melhores bens, seja pela vontade de ter para si o monopólio do discurso a respeito de quem é Deus e daquilo que ele faz. Parece um tanto difícil colocar em prática aquilo que Jesus fez e ensinou fazendo. Mas o professor tem mais a dizer. Aham. Isso corre o risco de ir se exaurindo ao longo do tempo, enquanto as pessoas se tornarem obcecadas por bater meta, né? Por metas pessoais, metas empresariais, metas de todo tipo, tá? Então, obcecadas pelas metas pessoais, empresariais, financeiras. E aqui o Clóvis, profeticamente, lembra de algo que Paulo coloca, como eu já coloquei recentemente nesse canal, de modo explícito, que ganância é idolatria, né? Obsessão por todas essas coisas é tirar Deus de onde ele deve estar e colocar o nosso próprio ego. Aqui o Clóvis, filósofo, para muita gente um ímpio, reproduz a mensagem de Jesus com infinita maior fidelidade do que determinados pastores. De maneira qualitativamente superior, constrangedoramente superior, na sua percepção e fidelidade a respeito daquilo que Jesus disse e fez. Porque se Paulo chama ganância de idolatria, e o faz tanto em Colossenses quanto em Efésios, o próprio Jesus, ele nos alerta para uma divindade chamada Mamon. Na hora que eu digo, às vezes, nas minhas palestras, olha, já ouviu falar num tal de Jesus de Nazaré, né? Então, a principal ideia dele é essa: o maior valor da vida é o modo como você impacta as pessoas e o bem que você pode proporcionar às pessoas e papai. E assim. E aí, é claro que o filósofo ele está preocupado com o aspecto imanente do ensino de Jesus, né? E não o aspecto metafísico, transcendental do ensino de Jesus. Em outras palavras, deixar isso mais simples, o filósofo ele está preocupado, e aqui o Clóvis ele está tratando do ensino ético de Jesus. E no aspecto ético do ensino de Jesus, não há nada superior ao amor que a gente pode expressar de maneira concreta pelas pessoas. Amor para Jesus não é um sentimento abstrato, mas é a concretude de ações que melhoram as vidas das pessoas que nos circundam. São atitudes concretas. E é evidente que há ensinos de Jesus transcendentais quanto à vida eterna, metafísicas, quanto à salvação, que estão em pé de igualdade com os seus ensinos éticos. Basta lembrar os 2 mandamentos. Qual é o grande mandamento? Jesus, quando vai
falar a respeito do grande mandamento, ele ecoa algo que os judeus conheciam bem, a junção entre o Shema Israel de Deuteronômio capítulo 6, escuta Israel, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um, ame o Senhor seu Deus, parafraseando, com tudo que você tem, acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a tua alma, do âmago do teu ser. Ame o Senhor teu Deus, transcendental, espiritual, metafísico. Mas é uma parte do mandamento, porque uma outra parte do mandamento está lá em Levítico. E essa parte de Levítico é: e ame o seu próximo como a você mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E, portanto, ético, terrestre, terreno, imanente dessa realidade aqui, concreto. E será que essa mensagem do outro e do próximo, ela vingou? É a pergunta que o filósofo está aqui se fazendo. Eu acho que vale a pena, porque ela toca no âmago daquilo que Jesus ensinou. Um novo mandamento, porém, vos dou: amem uns aos outros como eu vos amei. Como eu amei vocês. Quer dizer, veja só, o que Jesus traz, como ele mesmo dizendo que é novidade na sua mensagem, é que a gente seja capaz de se amar da maneira como ele nos amou. E isso é, ao mesmo tempo, transcendente e imanente, porque é o amor vindo do alto do próprio Deus que nos enche e transborda para que a gente expresse amor pelo próximo. A indignação do Clóvis é que, na percepção dele, essa mensagem de Jesus, ela não pegou direito na história. Vamos ouvir mais. Olham, porque se de um lado Jesus está totalmente absorvido na cultura, todo mundo, né? Todo mundo não, mas de um modo geral, ser cristão está integrado na nossa cultura, ao mesmo tempo essa ideia de eu abrir mão do que é meu em nome do sorriso do outro é uma violência para a qual muita gente não está nem minimamente preparada, nem cogita essa possibilidade. Então é idiosincrático, sabe? Quer dizer, o maior nome, o maior profeta, o maior cara, a principal ideia dele não cola, não tem aderência, não é, quer dizer, pô, e às vezes nem pelos que nos seguem. Sim, exatamente, quer dizer, e não é, veja, filhos e tal, né, é meio que a possibilidade de você amar o outro, com O grande, que ele dizia que era o próximo, né? De interpretação sempre complicada. O próximo, de interpretação sempre complicada, mas que Jesus resolve com uma parábola, a parábola do bom samaritano. Esses tempos, eu vi uma pessoa invertendo completamente o sentido dessa parábola, então me cabe explicá-la aqui, né? Você deve se lembrar do rapaz que foi agredido por bandidos e roubado e deixado para morrer no meio da estrada. Passa um levita, passa de largo, passa um sacerdote, passa de largo, mas o samaritano, de quem ninguém esperava uma boa ação, o samaritano é quem cuida das feridas desse homem, é quem leva esse homem para uma estalagem, é quem paga o período de recuperação desse homem nessa estalagem. E então Jesus faz a pergunta: quem foi o próximo do homem que se machucou? E então a resposta é o samaritano, o que obviamente traz como consequência a ideia de que nós devemos nos fazer próximos daqueles que estão distantes. Nós devemos nos fazer próximos daqueles que nós não conhecemos. O outro, com O maiúsculo, com O grande, como o Clóvis está dizendo, ele é qualquer um. Qualquer um de quem a gente possa se aproximar, identificar a necessidade, amar e suprir a sede, a fome, a carência, a necessidade de um abraço, ou quem sabe de um ouvido. E a pergunta que fica é: vingou a mensagem de Jesus? Olha, se você olhar para muitos púlpitos, no domingo que vem, ou nesse domingo que se passou, a resposta é um contundente não, não vingou.
Porque a pessoa foi à igreja e ela viu o pregador abrir o texto bíblico. E ao abrir o texto bíblico, esperava-se que essa mensagem de Jesus, ela fosse pregada e proclamada. E o que se ouviu, talvez no domingo passado, o que se ouvirá, talvez nesse próximo domingo, não é como Jesus amou e nós devemos amar. Não é como a igreja aprendeu o amor a partir do amor de Deus e derramou esse amor de maneira missional. Não é sobre como Paulo tenta corrigir rumos da igreja que precisa amar, mas são 5 princípios para que você conquiste a sua vitória. Vingou a mensagem de Jesus? Bom, se parece que não, eu queria oferecer o contraponto. Eu queria oferecer a discordância ao professor Clóvis aqui. A mensagem de Jesus vingou quando a gente olha para os muitos orfanatos das muitas igrejas que se dispuseram em construí-los e mantê-los. A mensagem de Jesus ela vingou quando os nossos muitos missionários estão entrando nos presídios e falando aos presos, como inclusive na minha última reunião ministerial com a equipe da igreja da qual eu faço parte, mencionou, poxa vida, faz tempo que eu não vou num presídio pregar. Faz tempo, mas já foi um dia, né? A mensagem de Jesus ela vingou quando Martin Luther King, em nome do outro, em nome do próximo, em nome não do povo preto, mas em nome da paz entre povo preto e povo branco, Martin Luther King toma uma bala por causa disso, pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos, pelas leis de Jim Crow. O sonho de Martin Luther King era que os seus filhos pretos e filhos brancos pudessem estudar na mesma escola. Não era meramente pelos seus. Martin Luther King não estava meramente lutando por si ou pelos seus. No grande discurso dele, o sonho, eu tenho um sonho no qual os meus filhos serão julgados pela qualidade do seu caráter e não pela cor da sua pele. É um sonho, mas não é um sonho apenas para os filhos deles, esse é o tipo de sonho para todos. A mensagem de Jesus ela vinga na história quando igrejas caminham na direção do pobre, do desamparado, daquele que não tinha o que comer e agora tem, no frio de São Paulo, nesse inverno, quando as igrejas se mobilizam para que as pessoas que estão em situação de rua não morram à noite. A mensagem de Jesus ela vingou quando igrejas com o que resta de lucidez e sensatez promovem encontros e possibilidades de terapia e de saúde mental para quem está na depressão e não pode pagar, para quem está na drogadição e está tentando sair. A mensagem de Jesus ela vingou quando a gente olha um médico que, com tanto custo e com tanto esforço, cursou 6 anos da sua universidade, passou pelas residências, fazendo plantões dos mais absurdos, e depois a sua especialização. E esses médicos resolvem se tornar médicos sem fronteiras, ou nas fronteiras do seu próprio país, aqui no Brasil, e eu conheço alguns, resolvem atender em tempo parcial pro bono, simplesmente para atender quem não pode. A mensagem do evangelho vinga, a mensagem de Jesus vingou quando isso acontece. A mensagem de Jesus vingou quando o meu precioso amigo Renato Wong recebe um chamado da parte de Jesus e, no lugar de ser um administrador, um executivo, ele vai para o sertão ser missionário em Canapi. E aí depois você pode procurar no Google Maps, Canapi.
A mensagem vingou. A mensagem de Jesus vingou quando você resolveu perdoar aquele seu parente que te fez mal, mas em nome da família, em nome do Natal, tá perdoado e as coisas terminam num abraço. Jesus não foi derrotado e a mensagem dele não foi derrotada. Ela vingou. Ela vingou na sua história. Lembra do dia que alguém te amou e por te amar compartilhou com você a mensagem do evangelho. E ali você encontrou com o próprio Jesus. E tudo, a partir desse encontro, tudo mudou. A sua vida mudou, o teu jeito de enxergar o mundo mudou. Faz com que isso seja o cerne, a centralidade da tua vida cristã. E deixa um pouco de lado os modismos e trejeitos do instagélio, da espiritualidade do influencer. E pode ser desse influencer que vos fala, inclusive. Vive esse evangelho das transformações e deixa os princípios para dar certo na vida para os livros de qualidade duvidosa que estão expostos na livraria do aeroporto. 7 passos, hábitos, princípios, valores para uma vida tremendamente eficaz, que você comprou porque você queria ser mais disciplinado, mas precisamente porque você tem um problema com disciplina, você não leu. Deixa essas mensagens para esses livros. No púlpito. No púlpito a gente expõe a mensagem do evangelho, porque o ensinamento de Jesus, ele não passa. E ele vai vingar. Prova disso, a gente encontra em Apocalipse, eu queria mais uma vez fazer a propaganda, você pode ler lendo Apocalipse com responsabilidade, testemunho e adoração incivil. Isso daqui é preciosíssimo, dá uma passadinha no link que está na nossa descrição. Esse era o meu recado para hoje. Clóvis, obrigado pela reflexão. Obrigado pela reflexão, meu irmão. Eu espero que você perceba que em muitos aspectos a mensagem de Jesus continua vingando. E ele está assentado no trono. É que ele assentou no trono como cordeiro sacrificado, e não como leão da tribo de Judá apenas. Então a gente olha e vê o cordeiro, e aguarda pelo momento do leão, em que essa mensagem se consolida de uma vez por todas. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui, deixe seu like, seu comentário, e até a próxima.